Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Hoje nós vamos analisar o edital e muito provavelmente como será a prova de procurador de Jericoacoara, no Ceará. A Crescer Consultoria e Concursos é a empresa organizadora das etapas do concurso para 2 vagas de procurador do município de Jericoacoara, e esse edital tem algumas peculiaridades, algumas situações bastante interessantes que nós vamos analisar a partir de agora, porque elas podem e devem estabelecer qual será a tua estratégia para o enfrentamento dessa prova. A primeira peculiaridade que salta aos olhos no edital de Jericoacoara são 20 horas semanais para o exercício de cargo de procurador municipal. Apenas 20 horas, ou seja, o edital prevê que a carga horária de trabalho semanal para quem passar nesse concurso vai ser de 20 horas. O salário ou a remuneração prevista no edital está em R$ 3.000. Essa remuneração, confesso, procurei no portal da transparência, procurei no nome das pessoas que já exerceram e exercem o cargo de procurador em Jericoacoara, e eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre algum adendo a essa remuneração, como acontece lá na PGM Cajazeiras. Nós vimos que o edital da PGM Cajazeiras trouxe 3.850 como remuneração, mas o bruto, na verdade, muitas vezes ultrapassa 10.000 mensal. Eu não consegui informações sobre algum acréscimo de remuneração em Jericoacoara. Portanto, o edital prevê uma remuneração de 3.000. Se você tiver alguma notícia, deixa aqui nos comentários para ajudar ou me ajudar a ajudar pessoas a decidirem se farão ou não esse concurso. E, de fato, decidirem se farão ou não esse concurso, porque a prova objetiva está marcada para o mesmo dia da prova objetiva e subjetiva de Cajazeiras. Mais uma vez, 2 concursos colidem as datas. Nós temos já Boa Vista e Curitiba colidindo datas, e aqui nós temos Cajazeiras e Jericoacoara também colidindo datas. Como disse, 2 cargos, 20 horas semanais, R$ 3.000. O cargo ou o concurso exige, para o exercício do cargo, apenas a formação jurídica em direito, ou seja, a conclusão do curso superior em direito, mas, nesse caso, a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e aí são os requisitos do edital, não se fala em atividade jurídica. A segunda característica interessante desse edital de Jericoacoara diz respeito à formatação da prova. Nós não teremos em Jericoacoara provas subjetivas. Vai ter gente que vai achar isso bom, vai ter gente que vai achar isso ruim. Vai ter gente que vai achar isso bom porque não gosta ou não treinou ou ainda não estudou para as provas subjetivas. Vai ter gente que vai achar isso ruim porque, na verdade, o concurso basicamente se resolve na prova objetiva. São 2 fases do concurso, objetiva e títulos, mas fase de exigência de conhecimento jurídico, só a prova objetiva. Então, Jericoacoara não tem prova subjetiva. Isso é bastante raro de se perceber em concursos da advocacia pública. Mas, em concursos da advocacia pública municipal, como muitas vezes o concurso de procurador está inserido dentro de vários outros cargos no mesmo instrumento, no mesmo ato administrativo, ou seja, o edital sai para vários cargos e dentre eles nós temos procurador, acontece da prova de procurador ser colocada no bojo comum das outras provas ou dos outros cargos, nesse caso, existentes no edital. E quando isso acontece, é natural que nós tenhamos alguma situação que foge um pouco a quem está acostumado a estudar para provas de Procuradoria de Estado e também as provas da Advocacia Geral da União. Esse concurso, a peculiaridade principal é não ter prova subjetiva. Então, nós não temos prova subjetiva para Jericoacoara. Nós temos prova objetiva e prova de títulos. Existe uma outra fase que é títulos, mas sem a exigência de conhecimento da feitura de peças, pareceres e de resposta às questões subjetivas. A prova objetiva ela está dividida de uma forma bem interessante, nos termos do edital, entre língua portuguesa e informática, então você tem conhecimentos básicos também nessa prova, assim como acontece em Cajazeiras, e outro ponto do edital que ele chama de conhecimentos específicos da área, no caso, área procurador. Você tem 15 questões para a língua portuguesa, 5 questões para a informática e 20 questões para conhecimentos específicos da área. Cada questão vale 1 ponto. Então, nós não temos aqui um peso diferente na parte de conhecimentos específicos, então você tem 50% da prova sendo composta por língua portuguesa e informática e 50% da prova sendo composta por conhecimentos específicos. Então fica claro aqui que se você quiser montar uma estratégia para passar
na PGM Jericoacoara, você precisa se dar muito bem em informática, se dar muito bem em língua portuguesa. São apenas 40 questões, então a tendência é que exista até um fechamento da prova, ou seja, alguém que gabarite a prova e acerte as 40 questões. Então tenha muito cuidado com isso. Você tem língua portuguesa 15 questões, informática 5 questões e conhecimentos específicos, que são as disciplinas jurídicas, 20 questões. E essas 20 questões estão divididas basicamente entre constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e lei de organização judiciária do Estado do Ceará. Para quem estuda para advocacia pública, não há nenhuma novidade na parte jurídica. Óbvio que português e informática, o pessoal só estuda quando sai o edital e quando tem uma procuradoria municipal com essa exigência. Mas constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, trabalho e processo trabalho são disciplinas bastante comuns nos concursos da advocacia pública. O único ponto fora da curva aqui seria penal e processo penal e, obrigatoriamente, por ser uma procuradoria municipal que está verificada e instalada no estado do Ceará, nós temos o estudo da Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará, que também compõe os itens do conteúdo programático desse edital. Eu acessei o site da Crescer Consultorias e na página destinada ao cronograma, em um primeiro momento aparecia o cronograma do concurso, e aí foi de onde eu tirei a informação de todas essas disciplinas. Em um segundo momento aparece essa página, não foi encontrada nenhuma página com esse endereço. Eu não sei dizer se essa atualização ou esse erro momentâneo da página significa que haverá alguma mudança no conteúdo programático do concurso, a prova é só dia 28 de abril, ou se trata efetivamente de um erro de acesso e que normalmente vai ser estabilizado em breve. Então tem que ficar ligado com isso, mas a princípio o que está hoje publicado nós temos para o conteúdo jurídico, constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e lei de organização judiciária do Estado do Ceará. No que diz respeito à prova de títulos, ou seja, não tem prova subjetiva, tem prova objetiva e prova de títulos, você tem 10 pontos de títulos. Então, o concurso inteiro tem um total de 50 pontos em jogo. 40 pontos para a prova objetiva e 10 pontos para os títulos. Diploma de graduação, certidão, declaração de conclusão de curso não tem valor nenhum. Aí você tem pós-graduação 1 ponto e você pode contabilizar no máximo 2. Mestrado 2,5 pontos e você pode contabilizar só 1. Doutorado 3 pontos, você só pode contabilizar 1. E tempo de serviço na docência ou tempo de serviço na área jurídica como procurador, ou seja, exercício de magistério ou exercício de procuradoria anterior, 0,5 por ano completo no limite de 2,5 anos, ou seja, você tem um somatório aí de títulos de 10 pontos. Então, para passar nessa prova entre as vagas, você precisa se dar muito bem na prova objetiva e você precisa ter pelo menos aí alguns pontinhos de título para poder ficar entre as cabeças. Esse concurso não tem prova subjetiva, então tudo é definido em prova objetiva e também títulos. No que diz respeito à prova, ou o estilo da prova, o estilo da Crescer Consultorias, é uma empresa no Piauí que também faz prova de concurso público e em 2018 nós temos já concurso realizado pela Crescer Consultorias para cargos de procurador. Então, analisando as provas aplicadas pela Crescer Consultorias, a gente chega a algumas conclusões. Como era de se esperar, a Crescer Consultorias tem como característica principal da prova a exigência muito pesada de legislação. Então as questões não são difíceis, são questões basicamente retiradas de lei. Obrigatoriamente eu analisei a parte jurídica. Em uma das provas da Crescer Consultorias para procurador de autos no Piauí, a questão mais difícil que eu encontrei foi essa aqui, a questão 35. Tomando como fundamento o princípio da moralidade administrativa, assinale a alternativa correta. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não incide em caso de nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica sobre a nomeação. Essa questão foi retirada da súmula vinculante 13 e essa já é de cara a resposta correta. Essa foi a pergunta, a questão para procurador de autos no Piauí mais difícil que eu encontrei. Analisei também outras provas, também em 2018, São Domingos do Azeitão no Maranhão, prefeitura também, concurso para procurador, a prova basicamente toda pautada em letra de lei. Outra característica importante da prova também é que ela é ABCD, não ABCDE.
Então a chance também de ser ABCD na prova aqui de Jericoacoara é grande. Então, nesse caso, você vai ter uma prova relativamente fácil a depender do conteúdo jurídico já acumulado. Se você é uma pessoa que gosta de fazer provas ABCDE ou ABCD, você tende a se dar bem, especialmente se você tiver um conhecimento bom acumulado em termos de legislação. A prova deve ser na parte jurídica bastante fácil, com uma ou outra questão exigindo conhecimento doutrinário a partir de conceitos simples ou exigindo conhecimento de jurisprudência, mas também conhecimento bem acessível de jurisprudência, como foi essa questão mais difícil da prova de autos no Piauí, que cobrou aí o conhecimento da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, resposta correta imediatamente a letra A. Então, eu acredito que quem for fazer Jericoacoara não pode, na verdade, se dar mal em nenhum momento. Só existem 2 cargos, R$3.000 pelo que eu pude apurar, 20 horas semanais, uma prova com 40 questões apenas. Você precisa ser uma pessoa que sempre se deu bem na sua vida em provas de língua portuguesa. Você precisa prestar atenção para não perder 5 questões de informática. Normalmente as questões são simples, mas exigem um estudo. E na área jurídica você não pode se dar mal. Então eu imagino que vai passar nessa prova em Jericoacoara as pessoas que chegarem muito próximo de gabaritar, de fechar essa prova objetiva com 40 questões e que tenham pelo menos alguns pontinhos de título aí para apresentarem nessa fase do concurso. Como disse, a prova aplicada pela Crescer Consultorias e Concursos para concursos de procurador em 2018 são provas baseadas efetivamente na legislação, com muito pouca cobrança de doutrina simples e raríssima cobrança de entendimento jurisprudencial. Às vezes cai, mas é raro, mas nada efetivamente que não esteja ao alcance de alguém que já tem um certo estudo nos concursos da advocacia pública. Não sei se Jericoacoara desperta o teu interesse, exatamente porque também é um concurso cuja prova será aplicada no mesmo final de semana ou no mesmo dia da aplicação da prova da PGM Cajazeiras. Cajazeiras, em termos de remuneração, me parece melhor, e em termos de concurso, é um concurso mais próximo do que as pessoas vêm estudando para as provas da advocacia pública, especialmente pela existência de uma segunda fase lá. Aqui, a prova objetiva define tudo. Então, deixe aí nos comentários, se você for fazer esses concursos da advocacia pública municipal, qual deles provavelmente você vai escolher, Jericoacoara ou Cajazeiras, e as razões pelas quais você aponta a escolha de um ou de outro. É um concurso efetivamente simples, mas que a concorrência nesse caso pode não ser alta, mas será brutal em termos de pontuação, ou seja, quem estará entre os 2 aprovados certamente serão pessoas que fecharão ou chegarão muito próximo disso da prova objetiva e terão alguns títulos aí para somar na disputa dos 10 pontos previstos no edital para essa fase do concurso. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre Jericoacoara e qual dos 2 você vai fazer, se é que você vai fazer algum deles, Cajazeiras ou Jericoacoara, ok? Eu sou o Birajara Casado. Para continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.